Nós estamos no segundo bloco do Educação, falando sobre as iniciativas que começam a ser tomadas no estado do Rio para garantir os direitos dos alunos com deficiência. Falar em penalidade, porque quando a gente fala em colégio particular, a gente está falando de empresário, e empresário muitas vezes, infelizmente, só entende quando mexe no bolso. Quais as penalidades para as escolas que não cumprirem as leis? A principal é uma lei federal de 1989, a 7853, o artigo 8º, inciso 1º. Ele criminaliza negativa de matrícula, cobrança de valores extras, procrastinar a matrícula, fazer cessar matrícula. Então, qualquer atividade que impeça o aluno com deficiência de estar na escola, seja uma questão financeira por valores, seja uma questão pedagógica, porque eu coloco uma prova de vestibulinho, porque eu não quero esse aluno, ou por qualquer situação caracterizada por um preconceito que se transforma numa discriminação, é punido com 2 a 5 anos de reclusão. E é interessante perceber o seguinte, e multa, e é interessante perceber que, como agora são 2 anos após a lei brasileira da inclusão, não há mais suspensão condicional do processo. Ou seja, antigamente o empresário poderia ainda ter uma margem para realizar. Hoje, o MP, as instituições que vão cobrar, nem tem mais essa possibilidade tão flexível. Então, assim, a penalização já é mais imediata, um negócio mais complexo. No caso do Rio de Janeiro, também tem lei estadual que determina a devolução do valor de matrícula, que é em dobro, e mais a indenização. E, claro, a efetivação da matrícula. Então, existe uma lei estadual especificando, né, para o caráter indenizatório também. Então, não é só a possibilidade de responder criminalmente, né, o gestor escolar, o diretor da escola responde criminalmente, mas também a possibilidade de multa para a instituição e agora uma lei estadual, não que fosse necessário, porque na legislação federal já tem como fazer isso, pelo Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né, porque é uma relação consumerista, mas existe uma lei específica que já determina a devolução em dobro e indenização a partir dessa postura. Porque é uma violência, né? É uma violência, sim, um ato violento. Nós pretendemos com a cartilha também empoderar, encorajar mais os pais a não aceitarem essa recusa, principalmente das escolas particulares, que é onde o Ministério Público tem identificado uma maior resistência, né? No início do ano, uma determinada escola particular, inclusive, estava oferecendo desconto para o aluno que não tivesse deficiência. Quer dizer, já criando esse subterfúgio para penalizar, né, onerar ainda mais. Que, na verdade, é muito engraçado isso, né? Quer dizer, não pode cobrar mais do aluno que tem deficiência. Aí você dá um desconto, ou seja, você muda o nome. Exatamente. Porque, na verdade, o aluno que não tem deficiência está pagando uma mensalidade normal. Isso. E o aluno que tem deficiência está pagando a mais. Mas aí você diz que é um desconto. Isso veio ao conhecimento do Ministério Público por meio da ouvidoria 127 do Ministério Público. O MP atuou, a promotoria especializada em educação da capital atuou e a escola teve que rever imediatamente essa previsão contratual, fazendo cessar esse tipo de conduta. Mas, como disse aqui o Gonzalo, essa cartilha é um primeiro momento de sensibilização e demonstração de que é viável o cumprimento da lei, os caminhos para o cumprimento da lei, mas daqui para frente o Ministério Público realmente não poderá mais tolerar qualquer tipo de escusa ou dificuldade na matrícula e no atendimento personalizado dessa criança. Agora, também é muito importante que a família se envolva na construção desse atendimento para o filho, né? Porque não pode ser essa tarefa exclusiva da escola, tem que ser junto, em parceria com a família, não é isso, Gonzalo? A deliberação 355 do Conselho Estadual, dia 14 de junho de 2016, traz claramente a participação da família, porque assim, como diretor de escola que fui, eu também percebia que muitas famílias não agiam buscando o melhor necessariamente para o quadro como um todo, né? A família tem que buscar menos o conflito. Eu costumo falar o seguinte, lugar de diretor de escola não é em delegacia. Então, na verdade, a gente transmite a questão legal para que o diretor da escola ele tenha consciência e responsabilidade dos seus atos, mas a família tem que buscar sempre o diálogo, né? E a gente parte da premissa que a educação,
inequivocamente, ela parte da ideia de construção, de cidadania, né, de aceitação, de diversidade, e que o educador parta desse princípio também e que ele esteja enfrentando alguma dificuldade concreta. Né? Então, a família pode vir com a equipe multidisciplinar de seu filho, é fundamental, e aí para as famílias é importante que vocês montem um plano de estudo individualizado, né, montem com a equipe, com a escola, participem, exatamente, né, desse que a escola planejamento. estabeleça a meta com a família. Não pode ser uma entrega exclusiva à escola para que ela realize sozinho essa tarefa. Tem que ser um trabalho em parceria, em conjunto. Essa cartilha, como é que ela vai ser distribuída? Enfim, ela vai ser distribuída primeiro para os participantes do evento e prioritariamente para as próprias famílias que estiverem lá no momento e também para os conselheiros municipais de educação, os educadores, diretores de escola, para o maior número possível de pessoas que atuem diretamente com a educação. E vai estar disponível também no site, né? É importante ressaltar que ela estará disponível em vários sites, por exemplo, os sites mais imediatos serão os sites do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E aí eu recomendo num Google que você ponha MPRJ Download, MPRJ Orientações sobre Educação. Na OAB também estará disponibilizado isso no site. A ideia é que nós possamos reproduzir, repercutir nas seccionais, né, da OAB. Também movimentos como o Movimento Down vai disponibilizar online, o Para Todos vai disponibilizar online, né, e muitas outras organizações com certeza também vão disponibilizar. Né? Será algo de fácil acesso. A ideia é que seja totalmente acessível para que todos possam ler, se empoderar, entender e agir conforme não só o que a lei determina, mas o que todos nós deveríamos buscar, né? Que é a formação de uma criança. Não falamos tanto de um país melhor, não queremos um país melhor. Como é que a gente vai gerar um país melhor sem formar melhores cidadãos, sem pensar na diversidade, sem pensar na compreensão, na solidariedade, sem pensar na inclusão efetiva? Então, assim, para além da questão legislativa, é para uma sociedade melhor. Né? As empresas, escola, elas têm a possibilidade de realizar lucro atendendo com diversidade. Né? As famílias têm a possibilidade de ter filhos muito melhor desenvolvidos, criados e projetados para a sociedade, se também arcarem com a responsabilidade de, em casa, ajudar o filho, de sentar e estudar com o filho. Né? Então, na verdade, a OAB e o MP são os menores agentes nesse processo. Né? A gente entra como um catalisador do processo. Quem vai realizar de fato é a união da família com a escola. E aí, a cartilha é um primeiro passo para essas ações mais incisivas que o Ministério e a OAB vão começar a ter? Sim, a ideia é poder discutir algumas questões que ainda traziam dúvidas quanto ao cumprimento da lei, né, que traziam alguma polêmica, evitar a judicialização excessiva da questão, os juízes, cada qual resolveria da sua forma. A gente quer padronizar um pouco o entendimento, realmente superar as dúvidas que ainda pairam bastante sobre o tema e a partir daí, esclarecido bem a questão, não há mais dúvida quanto ao seu cumprimento. E aí participar uma etapa mais repressiva, mais punitiva. Nesse momento, a gente está sensibilizando para que o acolhimento à criança, ao adolescente, ao jovem com deficiência se torne mais tranquilo, mais agradável, com menos sofrimento. Não, eu entendo o que você está falando, que é o seguinte, ver se eu estou errada. Porque cada juiz tem um entendimento da lei, né? Cada juiz julga diferente. Então tem que haver primeiro esse entendimento nesse patamar judicial, né? Para que a partir daí se tenha uma força única de punição, enfim. É porque a cartilha, ela focou em questões que na prática já têm sido trazidas como dúvidas e constantes de processos judiciais que a gente está tentando trazer uma tranquilidade jurídica para esse panorama. Sim, entendo. Essa cartilha, quais são as dicas principais, além dessa questão da sala de aula que você falou, né, da sala de recursos, quais são as dicas principais que a gente pode apontar assim, no material? O que é fundamental? Pensando em escola e família. Primeiro ponto fundamental, a escola tem que ter uma sala de recursos multifuncionais para trabalhar no contraturno e fortalecer o aluno.
prioridade para o aluno com deficiência, mas acesso a todos os alunos que tenham dificuldade. Aí a sala de recursos, inevitavelmente, ela traz um outro aspecto, que é o atendimento educacional especializado, o AEE, no qual existe um profissional específico daquela sala que vai pegar esse aluno e vai trabalhar as particularidades dele. O AE, por sua vez, traz como consequência óbvia um plano de estudo individualizado para esse aluno, que é o PEI no município chamado, ou PDI, né? O que é isso? Então eu pego aquele aluno e trabalho os aspectos específicos desse aluno. E isso, por via de consequência óbvia também, faz com que esse professor da sala de recursos, ele dialogue com o professor regente, com o professor da sala. E isso tudo vai gerar, por exemplo, uma adaptação de avaliação para aquele aluno, vai gerar uma adaptação de material para aquele aluno, vai gerar um fortalecimento de conteúdo para aquele aluno. Então, na verdade, o sistema ele funciona muito bem. Só que às vezes as pessoas buscam as informações e não conseguem. E na verdade hoje a questão é tão grave que a lei teve que positivar exatamente isso tudo. Então hoje a lei ela garante claramente a sala de recursos. Ela garante claramente o profissional. Ela garante claramente o plano de estudo individualizado. As adaptações. A matrícula, a gente está falando de uma lei de 89. Né? Essa lei de 2016, na verdade 2015, como entrou em vigor em 2016, ela já está muito além. Ela já fala da questão do plano de estudo individualizado, do profissional às vezes necessário. Nem todo aluno com deficiência precisa de um mediador específico. Né? As escolas e as famílias têm que saber isso. A família tem que saber que para o seu filho, às vezes, é melhor ser independente e autônomo. Não precisar ter necessariamente um mediador para cada aluno. Isso é uma questão que também gera muitas dúvidas. Tem que existir uma equipe multidisciplinar que possa trazer essa avaliação de que se é necessário ou não um mediador só para ele, porque a gente preza a autonomia dele. Muitas vezes é mais favorável para o desenvolvimento daquela criança que não tem um mediador só para ele, mas um mediador que possa atender a turma como um todo, mais de 2 alunos com deficiência, ou ele não precisa de mediador, né? A nossa ideia é de que a criança, adolescente, o jovem, ele tem direito a estar numa classe regular. E a gente está no finalzinho do programa e peço para vocês deixarem dicas para os pais, porque, infelizmente, a gente vê muitos casos de resistência das escolas. O que os pais devem fazer nesse caso? Principalmente os pais que não têm dinheiro para pagar um advogado, para processar. Como é que faz? O primeiro estágio é a matrícula, né? Havendo um problema na matrícula, o que eu recomendo para os pais? Marca uma reunião com a direção. Marcou uma reunião com a direção, coloca as leis e a cartilha, na verdade a gente prefere chamar de orientações, né? As orientações vão trazer lá quais são as leis que garantem a matrícula. A 7853, artigo 8º, inciso 1, garante a matrícula. Né? Se for cobrar um valor extra, o inciso 1 também veda isso. Passada a matrícula, né? Vamos supor que ainda haja uma resistência. Aí a família, o que eu recomendo, pode fazer uma notificação para aquela escola, né, uma notificação extrajudicial, pode buscar a defensoria pública, caso a escola realmente insista naquilo ali, caso haja uma política que seja nitidamente coletiva, caso haja uma política da escola para todos, pode ser o caso do Ministério Público, né? Busque também a OAB, né? Vá nas comissões, por exemplo, a OAB da escola, da pessoa com deficiência da OAB, busque ali a informação, né? Essas instituições hoje estão para auxiliar a família. E aí, essa negativa de matrícula, ela é também trabalhada por essas instituições, assim como será trabalhado qualquer outro tema. Então, se não adaptar o material, se o aluno precisar de mediador e não for fornecido, lembrando que o ideal é que não tenha, mas pode ser que precise, uma adaptação de avaliação, não só do material, mas uma sala de recursos que não exista, o caminho é o mesmo, né? Senta em reunião com a direção, tenta primeiro pelo diálogo, bate um papo, se possível, né, leva as leis, um advogado, para mostrar para o diretor que ele às vezes nem tem esse conhecimento, mas que deveria ter, não funcionando. Eu ainda recomendo uma notificação para falar, estamos falando sério. Notificação, quer dizer, escreve... Isso, a legislação, né, vai lá, a lei tal determina isso, a lei tal, copia ali as orientações. Por quê? E isso é importante não só para que ele possa orientar a escola, mas ele está se respaldando, que se ele for para a judicialização, ele vai mostrar que ele tentou. Se ele pega a assinatura, né? Isso, e aí depois vai, né, para uma defensoria, para um advogado. Vai demonstrar o dolo daquele diretor, daquele agente, em descumprir a lei. A intenção. E aí fica configurado o crime, sem dúvida. Gente, muitíssimo obrigada. Parabéns pela iniciativa. Gonzalo, sempre um guerreiro aí, dessa causa tão importante. Muito obrigada.
O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira, já sabe, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Meu encontro com a obra do Monteiro Lobato foi fulminante porque eu descobri que o que existe nos livros é tão real quanto aquilo que existe na imaginação de todas as crianças. Explicação necessária. A vida no Pica-Pau Amarelo é um interminável suceder de reenações maravilhosas, nenhuma das quais equivale em originalidade e imprevistas consequências para o mundo à descrita nesta obra. Emília excedeu-se, como disse o Visconde, e por um triz não determinou no gênero humano a mais radical das mudanças, como o leitor verá.